Muito bem, vamos dar um pulo lá na Cracolândia. Você, Fernando Martins. Só um minutinho, por favor. Alô, alô? Oi, Fernando, estamos no ar. Me ouvem? Sim. Pois não. Nós estamos aqui exatamente bem na esquina da Alameda Cleveland, bem na saída da estação Júlio Prestes do metrô, porque a situação que havia sido dita como praticamente terminada, como concluída, que a Cracolândia não iria existir mais, parece que não é a realidade. As pessoas que há cerca de um mês foram para a região da Praça Princesa Isabel, que fica a 400 metros daqui mais ou menos, no final da noite de ontem acabaram voltando. Esse fluxo acabou voltando. As informações que nós temos é que houve uma decisão desse grupo que fica por lá de retornar para essa região. Não estão mais na Dino Bueno, como nós podemos ver nas imagens, mas também eles já estão na região aqui da Alameda Cleveland. Nesse momento tem agentes de saúde que estão passando entre esses usuários, estão conversando com eles. A polícia faz o monitoramento do local, não houve registro de confronto nessa situação por esse momento. A liderança fez com que as barracas fossem desmontadas e fizeram esse caminho de volta. O deslocamento foi espontâneo, segundo as informações que nós recebemos aqui no local. Esse grupo está se concentrando perto, então, da Praça Júlio Prestes. A reclamação de muitos usuários que a gente ouviu que querem sair dessa situação, que eles não têm estrutura aqui, estão reclamando da falta de banheiros, da falta de cuidados para que possam ter aqui. O que foi uma promessa, o que foi tido como terminado, é uma imagem que nós já conhecemos bastante. E na Praça Princesa Isabel, nós passamos por lá agora há pouco, o trabalho de limpeza já foi feito, já foi quase terminado, mas por lá tinha lençol, cobertor, colchão, caixa de papelão, enfim, muita coisa foi deixada para lá e o pessoal acaba fazendo esse movimento de volta aqui para a região antiga da Cracolândia. Um mês depois, praticamente, da operação que teria limpado, segundo o prefeito João Dória, a gente vê que até agora não há resposta e não há alternativa. Como é que fica essa situação? As pessoas que estão saindo da estação Júlio Prestes aqui estão cobrando. A Cracolândia teria chegado a um fim, aí foi esse fluxo migratório. O que a gente vê é um problema que não acaba, é um problema que não tem fim e essas pessoas precisam de cuidados para sair dessa situação. O que foi prometido até agora, infelizmente, não foi cumprido pelo poder público. O professor Vila pode fazer uma análise também. As pessoas estão saindo aqui da estação e incrédulas com essa visão. A secretaria, antes de eu repassar para vocês rapidamente, eu tenho uma resposta que foi enviada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo. Segundo o texto, não houve nenhuma ação diferente por parte da Prefeitura na noite passada em relação aos dependentes que estão aqui na Praça Princesa Isabel, além das abordagens feitas pela equipe de assistência social e de saúde. A movimentação se deu de forma espontânea por decisão deles. No entanto, essa mudança de local de concentração não altera o trabalho das equipes municipais. Ou seja, mais do mesmo e resposta efetiva, nada. Tá certo, Fernando. O professor Vila, aquela história, a prefeitura tentou intervir na Cracolândia, mas você proclamar o fim da Cracolândia não dá. Não, aquilo lá foi um grave equívoco, porque você não pode chegar e achar que uma simples operação policial levaria ao fim da Cracolândia. Seria ótimo se algo fosse possível em tão curto espaço de tempo. Nós dissemos aqui que era equivocado ter dito aquilo naquele momento, porque é um trabalho, existe a questão de curto, médio e longo prazo. Você pode ocupar territorialmente a região, é o que deve fazer qualquer estado, não pode ter uma espécie de república autônoma da Cracolândia, né? A RAC. Não é possível, isso é um verdadeiro absurdo tal. Tem que ter a presença do Estado, garantindo a liberdade dos comerciantes, dos transeuntes que circulam pela região, garantir aos comerciantes e aos moradores. E o combate ao tráfico e o tratamento dos usuários tal. Agora, o que está acontecendo, como foi feito, está faltando planejamento. Nós vimos pelas imagens que tem algumas pessoas lá de avental branco, que eu presumo que são os funcionários do programa, né? Agora, tem de ter uma coordenação nisso tudo. Isso já está meio... Tem de ter uma coordenação entre prefeitura e governo do estado. Eu acho que a questão agora, por isso que eu falei, deixar o pessoal originalmente na Cracolândia era o mais simples. Enfrentar o problema, que é a grande questão, que é o grande problema. Eu quero ver o governador se manifestar sobre isso, e não só o governador, o prefeito tem de aparecer. Essa é uma questão grave. Tem lá quantas pessoas?
300, 400. Não passa Quer dizer, o disso. discurso não adianta. Não só Tem que ter uma ação. a ação policial exclusivamente não adianta, É uma coisa... como o discurso depois também Ação não adianta. integral, tem que ser uma coisa... É uma ação mais longa, um grande projeto Sim. que envolve inclusive a República. Claro. Porque, como o governador disse ontem, o São Paulo produz café e cana-de-açúcar. Não produz maconha. Maconha vem de fora. Vem pelas fronteiras do Brasil. Então é um negócio muito complexo e de atuação intensa do Estado. Só o discurso não basta. E agora eu quero ver o que vai acontecer, porque eles se deslocaram para essa outra região próxima ali, a estação Júlio Prestes, não na antiga mesmo, na Helvécia com a Dino Bueno, né? Aí limpam a Praça Princesa Isabel. O que vai acontecer? Depois eles saem daí, voltam para a antiga região ou de lá para a Praça Princesa Isabel. Então fica esse deslocamento migratório e tal, né? O que vai fazer com ele? Também vai evaporar? Eles vão sumir? Não. Eles vão ser presos? Não. Não é isso. Ninguém está dizendo isso. Mas existe o problema. Agora, como é que eles não... Aí que é a questão. Também tem de ter a presença do Ministério Público e do Poder Judiciário, né? Porque volta a questão. Será que eles têm condições de decidir seu próprio destino? Aí voltamos à questão da internação não voluntária e tal. É um problema. Algumas vezes na política a gente não pode fazer frases muito assertivas, tal, dizer assim que tal coisa acabou, tal. Foi um erro do prefeito ter dito aquilo, porque nós estamos assistindo as imagens e vendo que não acabou. Isso vai permanecer e olha, não vai ser no mandato de um prefeito que isso vai terminar, mas pode sim lançar os fundamentos para que isso termine. Isso vai demorar, infelizmente, muito tempo.